Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudades, né? Saudades não vai embora nunca. Mas logo, logo a gente vai se encontrar, tá bom? Bom, hoje estamos aqui reunidos, né, em espírito, para a gente falar de mais uma aula sobre quem mesmo? Lembram? Sobre Paulo. Paulo, o servo de Deus. Então vamos dar continuidade hoje, tá bom? Aprender um pouco mais do que como Deus esteve usando a vida de Paulo. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque teu Espírito está com os juniores, com suas famílias, está conosco aqui também em casa, e que o Senhor possa nos orientar, Senhor, e nos ensinar mais uma vez. Te pedimos a ação do teu Espírito Santo sobre essa aula, para que possamos estar cheios de ti, da tua palavra, para podermos vencer as dificuldades com paz no coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro, vamos recordar um pouquinho da lição anterior. Foi a lição de número 4. É a tia Sabrina que deu, né? E o título era Paulo aprende a se alegrar no Senhor. Legal essa lição, né? Por isso é importante que todo crente fiel a Deus se alegre, né, no Senhor. E ela deixou 2 perguntinhas. Vamos revisar as perguntinhas? Alguns alunos já gravaram e acertaram, hein? Olha lá. A pergunta número 1 foi: como Paulo ajudou a cartomante? Lembra que teve uma cartomante que perseguia ele, né? Vários dias, e ele acabou ajudando ela, né? Então a resposta é: Paulo ordenou que o espírito maligno a deixasse, em nome de Jesus. Porque só Jesus para libertar as pessoas dos espíritos maus, né? E ele fez isso em nome de Jesus e ela ficou livre. A pergunta de número 2 foi assim: como Paulo e Silas foram libertos das correntes e dos troncos? Então, o que Deus fez? Uma ação milagrosa, né? Ele provocou um terremoto. Deus faz essas coisas mesmo, né? Realizou um milagre e eles foram soltos. E eles, Paulo e Silas, eles estavam para ser libertos. Como que aconteceu isso com eles? Eles louvaram a Deus, né? Mesmo na dificuldade, na tribulação, ali presos, né? Eles tinham tudo para ficar triste, mas eles aprenderam a se alegrar no Senhor, não diante das circunstâncias, né? E porque eles louvavam a Deus, Deus livrou eles dessa maneira poderosa da prisão. Amém? Então, hoje a nossa aula se intitula Paulo experimenta a paz de Deus em tempos de provação. Eita, que Paulo sofreu, né, gente? Vamos ver algumas coisas por quais ele passou hoje, nessa lição. Mas eu quero chamar a atenção para você no versículo-chave, o versículo áureo, que é o versículo principal da nossa lição. Está em João 14, 27. Você pode abrir aí na sua Bíblia, né, no Evangelho de João, que é o 4º evangelho, né? E no capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não se turbem os vossos corações, e nem tenham medo. Olha só o que Jesus está nos dizendo. Deixo-vos a paz. Vocês já repararam que o Senhor Jesus, é só dele que vem a verdadeira paz? E o que é paz? Paz é a calma interior. É você não ficar agitado. É você não ficar preocupado. Então ele fala que ele foi lá para o céu, preparar um lugar para a gente. Mas ele deixou o Espírito Santo para nós, para nos dar a paz na hora que a gente precisa de paz, na hora que as coisas estão turbulentas, nas horas que as coisas estão difíceis. Aí vem essa calma interior, vem lá de dentro, não vem do lado de fora, não vem de alguma pessoa, não vem de alguma situação, vem da paz interior. E quem vive no nosso coração, no nosso interior?
o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então a paz de Deus, ela é real, mesmo quando existem problemas, tá bom? E ele fala, né, que deixou a paz para nós, para não se perturbar o nosso coração. O que ele quis dizer com isso? Que a gente não deve deixar que as preocupações ocupem as nossas mentes. Ele está no controle de todas as coisas e assim ele vai poder encher o nosso coração de paz. Então a gente vai ter certeza que a gente vai passar por aquela tribulação e que Deus vai resolver, vai nos ajudar a resolver aqueles problemas. Isso é ter paz no coração, né? E ele termina o versículo dizendo assim: não tenham medo. E essas coisas que a gente tem passado, principalmente nessa epidemia, né? A gente fica morrendo de medo, né? A gente tem medo de pegar Covid, a gente tem medo de pegar a gripe, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo, às vezes, de escuro, às vezes a gente tem medo de tantas outras coisas, né? De ser roubado, né? Mas, quando a gente crê nas promessas de Deus, as grandes ondas de medo, pouco a pouco, vão se diminuindo. A gente sabe que quem está conosco é maior do que todos os medos, as coisas que nos causam medo. E aí a gente tem o nosso coração em paz, a gente pensa direito, a gente fala direito, a gente não fica agitado, a gente não fica nervoso, a gente não sai do sério, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas e a gente tem que confiar tudo nas mãos dele. Amém? Então esse é o verso-chave. Guardem aí e decorem esse versículo, tá? João 14, 27. Bom, gente, depois que Paulo partiu de Filipos, lembra da aula passada? Que ele estava em Filipos, né? Deus o conduziu para muitos outros lugares, outras cidades. E ele conheceu muita gente e sempre falando do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. E um dia, finalmente, ele chegou em Jerusalém, que era a cidade principal ali de Israel, né? Onde tinha o templo de Jerusalém, onde todos os judeus iam lá, pelo menos uma vez por ano, quem morava longe, para adorar o Senhor, oferecer sacrifícios, né? E ele chegou nessa cidade de Jerusalém, mas onde ele passava tinha problemas para ele enfrentar. Em Jerusalém ele sofreu bastante provações, né? Sempre tinha problemas que o aguardavam. Será que Paulo deixou a paz de Deus encher o seu coração para ele poder enfrentar essas provações? É isso que a gente vai ver nessa lição. E com certeza a resposta é sim. Ele aprendeu a se alegrar no Senhor e agora ele vai aprender também a enfrentar as provações com paz no coração. Então, ele chegando no templo, sabe o que acontece com ele lá? Ele é preso. Vamos ler em Atos 21? A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu vou ler para vocês Atos 21, versículo 28, 30 e 31. Então, vamos lá. Clamando varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. E alvoroçou-se toda a cidade. E houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Amém. Vocês viram, gente? Que confusão, né? Então, alguns homens
dos religiosos, não gostavam do que Paulo falava no templo, né? Então o que eles fizeram? Agarraram Paulo, bateram nele, socaram ele. Mas aí chegou esse tumulto, essa bagunça, lá para o comandante, né? E aí veio um comandante, os seus soldados, para apaziguar, para parar com essa confusão, né? E para entender por que eles estavam batendo em Paulo, o que Paulo tinha feito para eles, né? E todo mundo gritava, e uns rasgavam as roupas, alguns levantavam, jogavam poeira para cima, jogavam pedra nele, deram soco nele, né? Eles queriam matar Paulo, só porque Paulo falava do amor de Jesus, E o comandante teve que levá-lo para uma fortaleza. Em algumas traduções está dizendo que ele levou ele para um quartel. É uma fortaleza onde tinha bastante soldados para proteger Paulo, né? Aí até Paulo falou assim, deixa, o comandante, deixa eu falar com eles. Deixa eu, antes de você me levar para lá, deixa eu conversar com eles. Aí tinha uma escadaria grande assim na frente do templo. Aí os soldados protegeram Paulo e deixaram que Paulo tentasse falar com a multidão. Mas a multidão estava muito enfurecida com Paulo, né? E aí Paulo começou a falar contando o testemunho dele. Lembra aquela primeira aula que eu dei? Que foi a primeira dessa série, né? De Paulo, como ele se converteu, quando ele foi na estrada para Damasco, né? Que Jesus apareceu para ele, falou com ele, né? Então, ele contou esse testemunho para eles, né? E aí, Paulo falou para eles assim, para a multidão, eu reconheci que eu sou pecador, que eu fiz muita coisa errada, eu persegui muitos cristãos, mas agora eu reconheci que Jesus morreu por mim também. Eu era ruim demais. Agora eu senti o que vocês estão sentindo, mas Jesus me libertou disso. E Jesus me salvou, Ele colocou paz no meu coração. Agora eu sou um cristão, né? Eu sou uma pessoa transformada pelo poder de Deus. E Ele quis passar essa mensagem do Evangelho, mas o povo não queria saber. Quando ouviram falar de Jesus, eles ficaram mais furiosos ainda, começaram a insultar Paulo e eles falaram assim, você não merece viver, nós vamos te matar. E não teve jeito. O comandante levou Paulo para dentro da fortaleza e ele dormiu lá nessa noite. Mas aí, no dia seguinte, levaram Paulo diante do Conselho Superior. O Conselho Superior já eram judeus, formados, né, na religião, e era composto de 71 judeus religiosos, né, que estudavam as escrituras e começaram a interrogar ele. O que você está falando? Da onde você veio? Por que você fala essas coisas, né? E aí começaram a gritar com ele, sabe? Usar da autoridade, porque eles eram líderes, né? Da religião dos judeus. Eles gritaram e chegaram, o sumo sacerdote mandou até que desse um tapa na cara de Paulo, porque Paulo falou lá sobre Jesus, né? E ele teve uma maior discussão de novo e ele foi levado de volta para o quartel. Não resolveram a situação dele. Mas vamos ver o que aconteceu em Atos 23, de 9 a 11? Eu vou ler Atos 23, versículo 9, 10 e 11. Então, vamos lá. E originou-se um grande clamor e, levantando-se, os escribas da parte dos fariseus contendias, dizendo, nenhum mal achamos neste homem, e se algum mal, algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na seguinte
noite, apresentando-se-lhe o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém. Vocês viram? Deus providenciou um encorajamento para Paulo. Ele mandou um anjo, né, para falar com Paulo. Ele teve uma visão e essa visão trouxe paz ao seu coração. Viram o que o anjo falou para Paulo? Não se preocupa, Paulo, eles não vão te matar, porque convém que você seja minha testemunha lá em Roma. Então, Paulo ainda ia chegar em Roma, que era o lugar mais longe que ele ainda não tinha ido, né? Todas as viagens dele foi ali pela Ásia Menor, Macedônia, né? E aí Roma ficava mais distante, e Roma que comandava todas aquelas áreas lá. E ele ainda não tinha chegado no ponto principal de Roma, que era lá na Itália. Então o anjo falou: não se preocupe, eles vão fazer barulho, mas eles não vão te matar, porque convém que você vá falar do meu nome lá em Roma. Guarde isso aí na sua cabecinha, tá bom? E vocês acham que os problemas acabaram? Não. No dia seguinte, de novo, eles iam levar Paulo lá para o conselho para resolver a situação dele, certo? De novo. Mas aí, olha o que aconteceu antes disso. 40 judeus que eram seus inimigos, do povão lá, né? Eles combinaram, se reuniram e combinaram uma tramanha, né? Fazer uma trama para matar Paulo. Eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos jejuar, nós não vamos comer e não vamos beber até a gente conseguir matar Paulo. Olha que plano diabólico, né? Mas acontece que tinha um sobrinho de Paulo que estava ali perto e viu quando esses judeus, 40 judeus, combinaram isso. Aí eles iam pegar Paulo na hora que os soldados iam levar ele lá de novo diante do conselho. Mas aí o seu sobrinho foi lá na prisão, na fortaleza, conseguiu falar com Paulo e contou para ele o que ia acontecer. Aí Paulo falou assim: olha, vai meu sobrinho, a Bíblia não fala o nome do sobrinho, né? Mas falou pro rapazinho: vai lá e conta pro comandante o que você ouviu. E ele foi e contou pro comandante. Aí o comandante falou: olha, não conta pra ninguém que você fez, me falou isso. O plano de matar Paulo, né? E aí o comandante ajeitou para que Paulo saísse por outro caminho e fosse levado para um outro lugar, e não diante do conselho de novo. E ele foi para um lugar ser julgado por um outro governador, lá numa outra região chamada Cesareia. Tá bom? Lá ele ficou preso por mais 2 anos, e depois que ele foi levado para Roma, que a gente vai encerrar essa lição contando mais um pouquinho da viagem dele para Roma, tá certo? Então vocês viram, crianças, que lembra da promessa que o anjo fez lá para Paulo, lá quando ele estava na fortaleza? Ele ia para Roma. Então agora a gente vai ver a viagem para Roma, como foi, só um comecinho para vocês terem uma ideia do que Paulo falou. Vocês vão vendo as figuras aí, vocês estão entendendo, vão entendendo a história, né? Então Paulo e outros prisioneiros embarcaram em um navio para Roma. Vamos ler Atos 27, alguns versículos para a gente entender? Continuando nossa leitura, eu vou ler Atos 27, o versículo 10, 20, 22, 23, e 24 e 25. Então, vamos começar. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol,
nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, foi isso. Tchau. Paulo, então, advertiu os perigos da viagem que eles enfrentariam, porque Paulo, Deus revelava para ele as coisas que iam acontecer. E eles iam pegar o inverno. E ele sabe que no inverno, no mar, as ondas são muito grandes e chove muito, né? E ele falou, olha, vai vir, nós vamos passar por vários problemas. É melhor a gente esperar o inverno passar para a gente viajar. Mas os marinheiros não quiseram saber. Eles tinham que levar vários prisioneiros para Roma. E ele falou, vamos, todo mundo, e vamos embarcar agora. Eles não ouviram Paulo, né? Mas Paulo estava em paz, porque Deus já tinha falado para ele que não ia acontecer nada com ele, né? Então ele estava em paz. E quando eles começaram a viajar, aconteceu toda essa tragédia aí que a gente ouviu, que a palavra de Deus diz. Capítulo 27 e 28, depois você pode ler aí em casa, vocês vão ver que eles enfrentaram muitas dificuldades no mar, né? E aí, o Paulo falou para eles assim, no verso 25, né? Alegrem-se, homens, eu tenho fé em Deus. Ele quis dizer assim, ó, vocês podem ficar felizes que não vai acontecer nada com vocês, porque Deus me falou isso, né? Então, fique alegre, porque eu tenho fé em Deus. Se vocês não têm, eu tenho fé em Deus. Mas o navio estava quase afundando, porque a tempestade que pegou eles era muito grande. Aí eles tiveram que aliviar a carga do navio, jogar tudo que era pesado para fora, né? Mas mesmo assim, eles viram que o barco estava entrando muita água e eles iam afundar. Então, Paulo, sempre animando eles e falando das promessas de Deus. E acabaram que eles sofreram um naufrágio. O navio foi quebrando, e os comandantes do navio quiseram até matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem, porque eles iam fugir, né? Eles iam nadar, eles avistaram uma ilha, eles iam nadar e iam fugir. Mas o comandante não queria matar os prisioneiros por amor a Paulo, né? Mas Paulo não ia morrer de qualquer maneira. Mas os outros prisioneiros, Deus revelou para Paulo que também não iam morrer. Então o comandante fez o seguinte, falou, quem sabe nadar, vai nadando até a ilha. Agora quem não sabe, se apegue aí numa tábua, nos pedaços do navio, porque o navio começou a se despedaçar. E vamos boiando até a ilha, né? E foi o que fizeram, né? E Paulo, sempre calmo, falava com a tripulação. E sabe quantas pessoas estavam nesse barco, que era muito grande? 276 pessoas. Você pode ler lá em Atos, no capítulo 28. E o pessoal estava com muito medo, porque eles não tinham a paz que Paulo tinha, que era a paz de Deus. Mas eles conseguiram chegar numa ilha chamada Malta, né, em terra seca, graças a Deus. Nenhum
morreu afogado e os nativos de lá, dessa ilha, receberam eles muito bem, deram comida para eles e eles ficaram lá até passar o inverno, ficaram lá 3 meses e para depois eles arrumarem um barco bom, grande, para irem depois para Roma, tá? Se você quiser ver o restinho da história, você lê lá em Atos 28, tá bom? Então, deu para ter uma ideia dessa lição? Quantas provações, né? Quanta coisa, mas Paulo sempre em paz com Deus e sem medo de ser feliz. Amém? Então, eu vou deixar agora 2 perguntinhas para vocês responderem lá no nosso grupo, tá bom? A primeira pergunta é: o que o Senhor disse a Paulo quando falou com ele na fortaleza? Lembra? Vejam lá. 2. O que os 40 inimigos de Paulo decidiram fazer? Lembra daqueles inimigos lá que queriam matar Paulo? Então, veja aí, tá bom? Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. A próxima aula, não perca, que será a última dessa série, Paulo, servo de Deus, né? O título da aula é Paulo aguarda o seu prêmio. Olha só, Paulo vai receber um prêmio. Que prêmio será esse? Então, veja lá, tá? Não perca nenhuma aula. Participe do desafio bíblico. Tem muitos alunos aí querendo chegar no primeiro lugar, hein? Você participa, fica ligado nos nossos avisos lá do grupo, tá bom? E grava aí o versículo-chave, grava a resposta das perguntas, manda para mim, para Sabrina, para tia Esther, para tia Cláudia, não importa, manda para qualquer professora as respostas e eu vou deixar mais uma tarefinha para vocês lá, lembra? Valendo 2 pontos, hein, as tarefas, tá bom? Então, ajunte os pontos aí que o prêmio é bacana, hein? Para quem estiver em primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita saudade e tudo de bom aí. Tchau!